Ai, ai. Tantas emoções. Olá, meus amigos, bom dia! Bom dia! Bom dia para todos nós, excelente dia. Possa Jesus, continuar nos iluminando e nos abençoando como sempre faz, enchendo o nosso coração de amor, de alegria, de esperança, de tudo de bom, que a nossa alma pode já produzir para a gente poder compartilhar com a humanidade. Não tem como eu começar o nosso estudo sem falar da minha alegria, e gratidão antecipada, mais uma vez, por esse convite. As pessoas assim mais amigas, mais próximas, sabem como eu tenho um carinho muito grande quando a gente tem a oportunidade de conversar, de fazer estudos com quem está começando, com quem está no meio do caminho, a pessoa chama da ala dos mais jovens, como sempre aquele jovem. O bom é que a gente sempre vem aqui ver jovem de todas as idades. Obrigada. Isso me dá muito ânimo também. Cada ano que passa, eu fico feliz de saber que a juventude ela é elástica. Ela não fica, lógico, circunscrita. Quando você tem 16, 17, 18, 39, 56. 18 vezes, né? Vezes. Isso é muito bom, com certeza muito bom. E assim, um contexto novo, esse de hoje, porque vocês estão às portas do Congresso. E, uau, mais um Congresso. Se a gente levar em consideração, meus amigos, que o Carnaval, segundo os amigos espirituais, é uma das épocas mais difíceis do ano, exatamente por causa de tanto desequilíbrio, que muitas pessoas acreditam que tem a licença para vivenciar, a gente se permitir o direito, você se dar o presente, isso não é os outros, você que está se dando o presente, não se engane quanto a isso, você se dá o presente, de participar de um retiro espiritual para renovar a fé, as alegrias, estar em contato com amigos, isso é muito importante. Isso é algo muito precioso, acredite, muito, muito precioso. Então, a gente poder se preparar adequadamente para esse momento, para que ele seja ainda mais especial, é com certeza algo muito, muito tocante para o nosso coração. Gente, é porque a gente não tem muita noção, mas acredite, nós somos muito privilegiados. Embora a gente, logicamente, evite essa palavra, porque às vezes dá um tom pejorativo, como se fôssemos mais especiais que outros, mas a ideia de usar a palavra privilégio, no sentido de sermos gratos pela oportunidade que nós temos, com certeza somos muito privilegiados. Muito, muito, muito mesmo. Privilegiados por termos pessoas que nos amam, que nos dão suporte. Privilegiados por termos um grupo que está unido em prol desse ideal comum, voltado para Jesus. Privilegiados por esse grupo gostar da doutrina espírita, estudar o espiritismo, viver o espiritismo. Privilegiado a gente poder viver isso aqui juntinhos. Isso é tão bom. É sério. Já começa o nosso estudo, mas me faz lembrar de muitas coisas. Esse ano passado a gente viveu uma experiência bem interessante e é legal compartilhar isso com vocês. Porque a vida tem permitido que a gente possa estar fora do país, levando a doutrina de várias formas. Isso faz com que a visão sobre como que funciona o processo religioso lá fora fique mais clara. E aí a gente assiste hoje a Europa passando pelas dificuldades todas que ela tem passando, recebendo refugiados, infelizmente a criminalidade já está aumentando. É uma situação muito complexa. Mas a gente observa que no seio, na base de alguns países europeus, infelizmente ainda existe o ateísmo, uma fé ainda muito fraca, extremamente enfraquecida e uma dificuldade grande de grupos religiosos menores, numericamente, de poderem se reunir ou de ter apoio. Pra vocês terem uma ideia, momentos como esse aqui, do espiritismo, encontros como esse lá fora, você vai contar nos dedos, literalmente nos dedos, se é que tem em alguns países, porque não tem volume de pessoas para isso. Não há volume, entende? Essas coisas que para nós são comuns, a gente às vezes nem dá valor. Tem gente que levanta e fala, hoje está chovendo, hoje eu não vou não. A gente fala que é a fé de açúcar, dissolve na chuva. Não, hoje tem tarefa, não, está chovendo, eu não vou não. Olha, tem alguns amigos que o pessoal fala, se tiver chuva, canivete, eu abro um guarda-chuva de metal. Mas eu me protejo, mas eu vou.
Eu vou porque aonde eu vivo, aonde eu moro, eu não tenho recursos. Eu não tenho pessoas próximas a mim que podem estar junto conosco. Eu conversava com uma amiga nossa, espírita, atuante, né, lá de Londres, essa semana. E só para citar um exemplo concreto. É uma situação muito delicada, assim, tem poucas casas espíritas, o clima da Inglaterra não ajuda. Só para vocês terem uma ideia, lá eles têm boa parte do tempo do ano nublado chovendo, né, em torno de 200 dias. Os dias em períodos como esse são muito complicados para eles, todos reclamam. Começa a escurecer 4 da tarde. Imagina, todo dia, 4 da tarde está escuro. E está mesmo, porque é assim mesmo. Viu? 4 da tarde fica escuro. Da 4h30 parece que para nós aqui é, sabe, 11 horas da noite, tudo escuro. E aí fica aquele breu até de manhã, chovendo, temperaturas negativas. Aí, resultado, você tem hoje, estou falando da Inglaterra, um alto nível de suicídio, maior da história. Nós temos um alto nível de pessoas depressivas e dependentes de álcool, bebendo muito e atrás de drogas. Principalmente porque boa parte do povo inglês tem uma desconexão grande com a religião. Por causa da questão da cultura, não tem essa conexão com a religião. Então, a Eda, essa nossa amiga, né, que é do Paraná, está lá na família, ela fala, ai, que saudade do Brasil. Ai, que saudade de estar junto com os companheiros, de, sabe, estar vivendo essa efervescência da alegria, do abraço, né? Ela falava assim, um pouquinho de sol, que falta que faz. Então, às vezes, a gente tem tudo isso nas nossas mãos, né? E a gente não dá valor. Então, que bom que o Congério está aí, que bom que está batendo as portas, que bom que ela se abrir e que nós vamos entrar. É ou não é? Essa é a ideia. Que bom. Para a gente se preparar para entrar na próxima reunião, né, quando o Congério já estiver acontecendo, nos foi feita a proposta de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema muito, mas muito importante. E eu acredito assim que muito atual. Aliás, todas as temáticas do Evangelho sempre vão ser atuais, né? Acho que independente da época da história humana que a gente vai estudar, qualquer temática do Evangelho sempre vai ser atual. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito daquele trabalho lindo, né, que Paulo começou a desenvolver, né, que é descrito em Atos dos Apóstolos, e que ficou registrado nas nossas almas de inúmeras maneiras. Mas especificamente, né, na segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 3, Paulo faz uma menção que nos inspira a pensar. Hoje, embora essa menção tenha sido feita lá atrás. Na época, era muito comum, nós vamos conversar um pouco sobre isso, dados os costumes, né, que existiam naquele momento da história humana, que as pessoas, não só os discípulos do Evangelho, mas as pessoas, elas se apresentassem para lugares diferentes usando cartas de recomendação. Mais ou menos, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, seria algo do tipo, como você indica alguém para alguém. Não é diferente? Imagina, eu não conheço o João, nunca ouvi falar do João. De repente o João chega e fala, ei, você que é o Paulo Ricardo? Pois não, sou eu. Olha, sabe a Divina? Divina? Claro que eu sei a Divina. Pois é, ela pediu para eu te procurar. De repente eu estou até resistente. Quem que é esse cara que está vindo falar comigo que eu não conheço? Sabe a Divina? A Divina? Ah, sei. Ah, é? Mas, então, o que foi? Posso te ajudar de alguma forma? Porque de imediato você lembra, não vou decepcionar a Divina, né? Nessa associação inconsciente que a gente faz, é rápido, né? Nossa, olha, sabe a Isabel, Abel? Claro que eu sei. Olha, ela pediu para te falar algo. Ah, foi, a Abel pediu. É diferente, né? Completamente diferente. Então você veja, olha que hoje a gente tem WhatsApp, Facebook, sei lá quanta coisa. Sinal de fumaça eletrônica. Tudo hoje, né? Olha que está só começando, hein? Quero ver a era da telepatia daqui a algum tempo. Vai ser mais chique ainda. Não é possível que eles vão mandar conta para nós de telepatia. Aí não, né? Comunicações telepáticas registradas esse mês. Sei lá, R$70. Então, assim, naquela época não tinha nada disso. Gente, o negócio era complicado. Imagina, a gente fica pensando em Jesus, né? Jesus falou na Samaria.
né? Tinha os samaritanos, porque Jesus estava em Cafarnaum. Falando assim, parece que nós estamos falando de bairro de Betim, né? Mais ou menos assim, estava no Angola, e veio aqui para o centro, entendeu? Fui lá para Niterói, dar uma passeadinha no Bom Retiro. Não existe isso não. Perto, se vocês tiverem curiosidade, é de fácil acesso. Só no Google você coloca lá, mapa da Palestina na época de Jesus. Um monte. Você vai ver a distância enorme para ser percorrida a pé. A pé. Porque nem cavalo era o hábito deles utilizarem. O pessoal utilizava cavalo, as pessoas mais ricas, né? A pé. Como diz o povo do Nordeste, expresso canelinha. Minha esposa estava andando a pé, estava lá no Expresso Canelinha, andando de um lado para o outro, Expresso Canelinha. Então era difícil. Imagina, comunicação. Você não tinha essa coisa assim que é automática, né? Acontece algo no Oriente Médio, aqui, dependendo da circunstância, menos de meia hora depois já está na internet. E o mundo todo está sabendo. Não, esquece isso. Era tudo demorado. Era tudo demorado. Então, para sair uma notícia de um ponto para o demorava. Para vocês terem ideia, quando Lucas chegou, Lucas o evangelista, quando ele chegou para ver Jesus, ele estava atrasado 30 dias. Nossa Senhora! Porque ele não sabia. Ele descobriu que Jesus tinha sido crucificado quando ele chegou. Ele estava perambulando, saiu da região dele, na região da Grécia, onde ele se encontrava, começou a perambular. Por 30 dias procurando um tal de Jesus, o curador. E depois, quando ele chega, cadê o homem? Já foi. Não é possível, eu rodei tanto. Já foi. Mas a mãe dele está aqui. E aí começa a história do Evangelho de Lucas, né? Quando ele vai lá conversar com Maria. Depois, né, foi um grande amigo de Paulo, ajudou muito Paulo nas caminhadas do Evangelho. Mas você vê, 30 dias ele não sabia. Então, não era tão simples assim de se comunicar. Então, quando a igreja primitiva começou a se organizar, né, quando Jesus retorna, digamos, entre aspas, é sempre muito difícil se referir a Jesus, porque tudo tem um contexto mais amplo. Né? Você fala assim, Jesus desencarnou. Bem, sob qual contexto? Né? Então, vou falar assim, quando Jesus retorna oficialmente ao mundo espiritual, depois do Pentecostes, era necessário que o cristianismo se renovasse na sua estrutura, na sua forma de se propagar, porque até então, os discípulos estavam naquela, o mestre está aqui, nós estamos juntos, não é assim? Por onde ele vai, nós vamos atrás. Simples assim. Então ele falou para ir, vamos, falou para ficar, fica. E na hora que ele fala, vão vocês? Não, mas nós? Como assim? Mas e o senhor? Vão vocês. Lá na narrativa de Mateus, no capítulo 10, Jesus, antes do Calvário, já antecipando o que viria a acontecer depois. Muito interessante isso. Ele chama todos os discípulos. E ele começa a orientar a maneira pela qual seria saudável que os discípulos se comportassem no momento deles levarem o Evangelho. É linda essa passagem. Aliás, tem tantos ensinamentos para a nossa vida, gente, muitos ensinamentos. Mas ele vai e fala, né, ide primeiro aqueles que estão na casa de Israel. Então Jesus falava, primeiro comece a trabalhar os próximos, os judeus, não os de fora, os gentios. Quem ia trabalhar os gentios era Paulo, a proposta era outra. Então, os primeiros que estavam ali, os discípulos, tinham que levar o Evangelho para quem estava em casa, que é o nosso caso. A gente às vezes quer evangelizar o mundo todo e esquece da própria família. Né? Esquece de si mesmo. Tem um monte de espírito que vai em tudo quanto é reunião pública, tem tarefa que não faz um culto no lar. Não faz um evangelho dentro de casa. Como falava a leitura do Conduto Espírita, tem vergonha de se mostrar espírita para os amigos. Quer dizer, você está deixando de evangelizar na sua própria casa, né? No seu próprio meio. Então, desde aquela época, Jesus já orientava, começa por aí. E aí o Cristo foi falando para eles, quando saídes para visitar outros lugares, ides de 2 em 2. Está lá. Por isso que na estrada de Emaús nós vamos ver 2. Por isso que sempre Paulo viajava com alguém, sempre 2 em 2 no mínimo. Olha que mensagem profunda. Jesus está deixando claro que a gente não deve achar que nós vamos ser capazes de fazer qualquer coisa nobre que seja sozinhos. Nós precisamos sim uns dos outros. E tem uma mensagem prática no meio dessa sugestão. Qual que é a praticidade? Um dá apoio para o outro. Né? Porque às vezes a gente vê muito salvador da pátria, né? Às vezes a pessoa fala, porque eu vou fazer, não porque eu vou acontecer, não, porque agora eu sei, porque eu li o Evangelho, porque eu li a Bíblia de trás para frente, porque eu sei não sei o quê, vou fazer assim, assim, assado.
E aí o ego da pessoa começa a ficar grande. Não, porque eu quero ser maior do que o fulano, né? E a pessoa quer aparecer mais do que o Beltrano. Esquece que quem tem que aparecer é o Evangelho. Gente, quanto mais o trabalho aparece, melhor é o trabalhador. E curiosamente, às vezes nem sabe quem é ele. Isso é muito lindo. Nunca é demais lembrar. Na codificação, Kardec se utilizou de médiuns notáveis. Notáveis. Quais são os nomes das médiuns? Puxa da memória. Tá vendo? O Livro dos Espíritos nasceu dessas médiuns. Duas meninas, porque 14, 15 anos são meninas, e uma outra menina um pouquinho mais velha, 20 anos, meninas. Lógico, né? Se com 30, 40 a gente é menino, então tem que ir, né? Menos de 20 anos, todas as três. Né? A Ruth Celine de Apesa e Irmãos Baldinho. Mas você olha, quase ninguém sabe. Mas não é demérito nenhum, não, pelo contrário. O próprio Kardec assim o quis. O fez para proteger as meninas, mas veja, era uma época que a mediunidade era maior do que o médium. A gente vive uma época hoje muito perigosa, né? Em que muitos médios querem ser maior do que a mediunidade. É diferente. Só existe um único momento que tem a ver com o Conselho de Paulo, que nós vamos conversar um pouquinho, em que, entre aspas, o médium, às vezes, é maior do que a mediunidade e trabalha em favor dela. Vide Chico Xavier. Vídeo que ocorre hoje com o Divaldo e alguns outros. É quando a sua moralidade, quando a sua conduta íntima é de tal forma ilibada, que pela sua conduta, as outras pessoas que desconhecem e desacreditam na mediunidade, passam a querer entender o que é isso, por causa de você. Porque foi o que aconteceu com o Chico. No início, a mediunidade apresentou o Chico. Depois, o Chico apresentou a mediunidade para muitos lugares. E para muita gente que não era espírita e que achava que essa coisa era coisa do demônio, era coisa do inconsciente, eram fenômenos diferentes, mas ninguém conseguia jogar uma pedra contra o Chico Xavier por causa da conduta moral que ele tinha. Então, a conduta dele apresentou a mediunidade para muita gente. Para muitas pessoas. E é exatamente isso que significa ser carta do Evangelho. Então, quando Paulo faz a menção, no capítulo 3 da Epístola de 2 Coríntios, ele fala o seguinte, que além das cartas de recomendação que uns davam aos outros, para que quando eles estivessem viajando, chegasse, olha, eu sou amigo de Paulo, olha, que é assinado por Pedro, assinado aqui por Tiago, eles são discípulos do Mestre, vamos abrir as portas, dar comida para eles, deixar eles dormirem, são pessoas de confiança. Que além das cartas escritas, havia algo mais precioso que os identificaria. Era a carta da alma. Literalmente falando, é ser uma carta viva. É a sua conduta. É o seu exemplo. O nosso exemplo. Que vale mais do que qualquer carta. Porque, de novo, vamos voltar no exemplo anterior. Prazer, eu sou o João. João? Da onde? Amigo da Divina. Divina me recomendou, falou, procura lá o Paulo. Tá. Então o João tem um benefício da dúvida, não tem? Tem, amigo da Divina. Mas vai que o João começa a pisar na bola, 1, 2, 3, 4 vezes. Aí vai ter jeito. Você, Divina, você me desculpa, mas o João veio e fez isso. Eu estava aberto a ele, mas infelizmente não funcionou direito. Então, se os discípulos, por mais que fossem recomendados, concordam? Eu tenho toda a referência do Evangelho aqui. Tem a referência daqueles que estavam com Jesus. Tem a referência de Paulo. Me receba. Me dê comida. Me permita pregar o Evangelho na tua cidade. Se a conduta deles não fosse correspondente, naturalmente o quê? Todo aquele respeito, aquele carinho ia se desfazer dele. Então, gente, a gente sempre volta no mesmo ponto. Naquela época, a preocupação de Paulo era a mesma que os espíritos superiores têm hoje. E certamente vai ter sempre. Até o momento que a gente não precise mais se preocupar com conduta moral, porque isso vai ser algo natural, a moral elevada. Nós precisamos ser exemplos vivos do mundo que a gente quer aqui fora. Mahatma Gandhi dizia isso e eternizou essa frase, Faça em você a mudança que deseja ver refletida no mundo e do outro. Então, para nós isso é muito importante, Muito inspirador. A gente parar para poder pensar, será que a gente está sendo carta viva?
Né? Será que quando alguém nos observa no dia a dia, as pessoas enxergam em mim assim, poxa, é pesada a expressão, mas um representante do Evangelho? Mas sim, como não? Claro que nós somos representantes do Evangelho, é óbvio que somos. Vai fazer uma besteira lá, principalmente se alguém fica com o pé atrás do Espiritismo, que vai falar, na hora que vira representante. Não, né? Cacau? Aí, ó, esse espírita. Assim? Olha o que ele fez. Né? Você pisa na bola, o que ele fez? Porque as pessoas misturam. Mistura ou não mistura? Mistura. É porque alguns padres são pedófilos, que todo padre é pedófilo? É óbvio que não. Que o catolicismo não presta? É óbvio que não. É porque tem alguns pastores radicais, quer dizer que a religião evangélica não presta. Todo evangélico é radical? É óbvio que não. É porque tem algum espírita que pisa na bola, que se acha melhor do que os outros, envaidecido, faz um monte de besteira por aí em nome da doutrina, que a doutrina é ruim? É óbvio que não. Só que as pessoas misturam, infelizmente. Você tem algumas pessoas mais radicais da religião muçulmana que se tornam literalmente bombas para matar outras pessoas. Quer dizer que todos os muçulmanos são assim? Com certeza não. Mas as pessoas misturam. Eu me lembro que quando eu conheci a primeira muçulmana, a gente estava viajando para a África. E aí eu fiquei hospedado na casa de muçulmano. Eu ia fazer um intercâmbio. E aí a ideia era essa, só que eu não sabia. Foi uma surpresa. Quem manda não ler as letras miúdas, né? Eu sabia que era uma casa de família. E aí, tinha pouco tempo, estava aquela coisa de atentado para cá, para lá, na África. Aí eu dou uma olhada, quando eu estou na África, a gente chegou, e aí estava lá embaixo da casa, juro, eu não tinha lido. Casa de família muçulmana, Muslim Family, o quê? Como é que ia embora agora? Como é que ia embora? Graças a Deus que nós fomos embora. Nossa, foi uma aprendizagem incrível sobre tolerância religiosa. Nós ficamos numa casa, na verdade assim, é uma região de muçulmanos, isso é histórico, né? Que fica lá na África do Sul, na cidade do Cabo, onde aconteceu aquele regime vergonhoso do apartheid, infelizmente vergonhoso mesmo. Durante muitos anos, né, se discriminava gigantescamente as pessoas por causa da coloração da pele. E muita gente acha, eles estavam explicando lá, que só quem sofria preconceito era o negro. Esquece. Tem muita gente aqui morena, que a gente fala aqui do moreno lindo, que sofreu preconceito do mesmo jeito. Se você não fosse branco, pálidozinho, leite, quase sem pigmentação, pois é, sofreu preconceito. Um absurdo. Eles tinham as carteirinhas, alguns guardavam as carteirinhas. Eu juro, dá asco só de lembrar disso, né? Isso que a gente for pensar na época da escravidão, quanta loucura a gente já fez. Quanta loucura a gente já fez. Quanto desrespeito ao outro ser humano. Né? Mas as pessoas carregavam como se fosse uma vaquinha. Antigamente tinha as vaquinhas que carregavam seringa. Você vê, na época de Jesus não tinham os leprosos, né, os companheiros que infelizmente tinham ali contraído a lepra, tinham que andar com sino para avisar que estavam chegando, leva a carteirinha. Então você tinha que andar com a carteira pendurada, mostrando que você não tinha uma cor pura. É mole? Aí tinha piscina, podia entrar pública só para aquelas pessoas. Só para essas pessoas. Você imagina o nível de angústia, de raiva, de rancor. E aí esse bairro chama Bukap. Ele é um bairro histórico por quê? Porque os muçulmanos foram banidos para lá. E aí a maneira deles protestarem foram pintando as casas, de cada uma de uma cor. Muito interessante. É um bairro todo colorido. Entra na internet, é todo colorido. Então cada casa tem uma cor. Umas cores diferentes, uma mistureba de cor, muito legal. Tem um monte de mesquita para tudo quanto é lado. E a maioria dos muçulmanos que moram lá são muçulmanos da Malásia. É um bairro malaio, é um reduto malaio dentro da cidade do Cabo. Então, essas famílias, nós conhecemos alguns, praticam a religião muçulmana à risca. Na nossa casa, o papai e a mamãe, você tem o pai e a mãe do lugar, né? Então, ele e as meninas levantavam lá 5 horas da manhã, era a primeira oração, e iam lá na frente de uma mesquita. E um barulho até bonitinho, né? E ele toca a sinetinha, faz um barulho que eu não vou imitar, provavelmente eu não sei fazer. Faz um barulho bonitinho. E aí a pessoa acorda para avisar todo mundo e eles vão lá rezar a palavra. Escuta só a história, 5 vezes por dia. E o tempo foi passando, The Books on the Tape foi virando The Books on the Tape, The Door is Open, né? The Sun is Beautiful. Melhor, né? Isso melhora. Começamos a conversar, conversa pra cá, conversa pra lá. E aí,
Eu fui meter a besta para perguntar como é que eram as coisas da religião. E aí eu me lembro, né, que a primeira coisa que uma das senhoras falou, muito bem-humorada, diga-se de passagem, ela vestida com os trajes, né, não é burca, todo mundo acha que o traje é burca, não, burca é um traje específico do Afeganistão. Lá, eu esqueci o nome, mas não é burca. Mas são os trajes que elas se cobrem todinhos. Tanto que quando a gente foi embora, a Fabiana comprou um chale colorido para ela. Então, elas gostam, ao contrário do que a gente imagina, as mulheres muçulmanas adoram cobrir o próprio corpo. Elas falam que elas estão se cobrindo para os seus maridos. Né? Mas enfim, isso é uma outra história. O fato é que a gente estava lá, e conversa vai, conversa vem, uma delas brincou com a questão da bomba. Quando eu perguntei assim, é verdade, é assim, que muitos muçulmanos são radicais? Eu não esqueço disso, ela estava com o traje coberto e disse assim, ó, I'm a bomb. E começou a fazer isso, a dar gargalhada. Eu, ai meu Deus. Foi tão bom estar aqui nesse mundo de novo. Ai, ai. Nascido no interior de Pernambuco. Olha só que evolução de Quipapá. Pessoal, ouvindo o nome da minha cidade, Quipapá. Nascido no interior de Quipapá, desencarnado, cidade do Cabo. Chique, né? E ela começou a dar gargalhada, porque já estava acostumado. Tinha muito brasileiro que ia estudar, perguntava a mesma coisa. E ela dando gargalhada. E aí ela começou a explicar que não tinha nada daquilo, né? Que era uma facção pequenininha das religiões, mas que infelizmente fazia um barulho danado, porque a religião muçulmana é pacífica. Tudo que a gente conheceu foi exatamente isso, uma tolerância total. Nenhuma crítica às outras religiões, nenhuma. Pelo menos aquele. Olha como é importante a conduta. Pode até ser que outros tivessem criticado, mas eles não fizeram. Olha a impressão positiva que deixou. Olha como a nossa conduta é um negócio sério, né? Um negócio muito sério. E aí, ela me explicou de uma maneira linda a questão do se virar assim por Deus também. Uma vez no avião, eu vi um cara, ele parou no meio da aeronave, no corredor, e ele foi fazer a prostração dele. Então muita gente que não conhece a cultura fala, meu Deus, que frescura, né? Olha a conduta espírita que foi lida agora há pouco, respeito às várias formas, que frescura. Não, olha que linda explicação que ela deu. Ela falou assim, meu filho, não há nada mais importante na vida do que Deus. Eu concordo. Todos nós viemos dele. Deus é muito bom em tudo, nos oferece tudo. E você já notou que mesmo sabendo disso, a gente esquece de conversar com Deus? Eu concordo. Então, pelo menos nós tentamos criar o hábito de 5 vezes por dia nos lembrarmos de como Deus é bom. Porque tem gente que várias vezes por dia fala mal dos outros, pensam coisas negativas e coisas erradas. Então, pelo menos por 5 vezes por dia, a gente tem a chance de trazer os pensamentos para onde realmente importa, para onde Deus é bom. E lembrar de que Deus é muito bom. E mudou completamente minha visão sobre a ideia de parar. Eles têm razão. Então, trazer a nossa consciência para a presença divina é fundamental. E olha que coisa linda, né? A sabedoria dessa senhora, Rashida é o nome dela, tocou a todos nós. Eu tenho certeza que até o final, né? Dos meus dias fiz, eu vou lembrar dela. Tamanho carinho, a sabedoria daquela mulher, a maneira como ela fala. Estou falando com vocês lembrando dela. Muito sorridente, muito alegre, uma senhora sábia. E tinha sofrido tanto. Olha que interessante, era casada pela 2ª vez. Então tem muita coisa que a gente não sabe e a gente julga as pessoas por não saber. Então ser carta viva é isso, é dar testemunho na sua própria forma de viver daquilo que você diz que acredita. Porque é complicado, né? Às vezes a gente fala uma coisa, mas age de outra forma. É ou não é? Tem uma história muito interessante a esse respeito. Olha o que é exemplo. O Chico, para quem não conhece essa história, o Chico tinha saído de uma reunião lá em Uberaba. A casa estava fechada. E o Chico trabalhava até as 2 da manhã. Depois que ele aposentou, ele trabalhava madrugada dentro mesmo, 2, 3, 4 horas da manhã, muita gente. Estava voltando para casa. E nesse dia ele estava voltando para casa sozinho. Não tinha dinheiro. O Chico sempre sobreviveu com um salário mínimo, que era a aposentadoria que ele recebeu até o momento do seu desencarne.
né, podendo ter acesso aos milhões de reais, de dólares, né, vindo dos direitos autorais dos livros, nunca tocou um centavo, entendendo a função do médico. Chico estava voltando para casa e de repente aparecem 2 ladrões armados. Conhece essa história? 2 ladrões. Um deles muito raivoso. Né? Passa tudo que você tem aí! Passa tudo que você tem aí! Gente, tanta gente uberaba para assaltar, Vai escolher mal assim na China, né? Meu pai ia assaltar o Chico, não tinha nada. Literalmente não tinha nada, não tinha nem vale transporte no bolso. Ele estava indo a pé para casa. O que ele tinha já ganhava pouco. O que sobrava ele dava para os outros. Não tinha nada. O ladrão foi assaltar o Chico. E aí o Chico, meu filho, desculpa, mas eu não tenho nada. E aí olha o que é o exemplo. Nisso, agora passa o que você tem. Tinha um mais raivoso. Aí o outro, meu Deus, para com isso, tira essa arma na frente dele. Você não está vendo quem que é? Você não está reconhecendo? É o Chico Xavier. Eu não sei quem que é não, passa o que você tem aí. Eu não conhecia o Chico. Então, assim, aí ele brigou com ele. Se você não baixa essa arma, você vai se ver comigo. Esse homem ajuda minha mãe. Não sabe, eu já te falei que tem um grupo lá que vai lá em casa. Eles moravam numa favela. E o Chico tinha entre as atividades sociais, sempre ia na favela onde eles moravam. Levavam doações, faziam o evangelho. E a mãe falava, meu filho, você tem que ir nesse centro espírita. Meu filho, eles são muito bons. O seu Chico Xavier é tão bom para nós. Você tem que... Ele não conhecia o Chico, mas ao mesmo tempo conhecia. Não conhecia pessoalmente, né? Mas conhecia o quê? O trabalho, a fama de homem de bem. Tá vendo? Antes do fruto. Naquele momento ele vai na frente do Chico e fala, ai, seu Chico, perdão. Nossa, o senhor desculpa, viu? É porque a vida está tão difícil. A vida está sério. A vida está tão difícil. O senhor desculpa, mas aqui, será que o senhor acha que existe perdão para pessoas como nós? Olha que coisa mais linda. Eu conto essa história e vou arrepiando, lembrando sempre dela. O irmão não aparece para ele na hora. Fala assim, Chico, diga ao nosso irmão que Jesus, que foi o maior dentre nós, escolheu sair dessa terra ao lado de 2 ladrões. O perdão existe para todos. E entre os 2 ladrões existia Dimas, o bom ladrão. Você se lembra, meu filho, diga a ele, do que Jesus disse para Dimas? Lembra-se dessa passagem? Jesus está lá no Gólgota, para quem não lembra. Ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Na realidade era para Barrabás estar no lugar de Jesus. A estratégia de marketing deles deu errado. Infelizmente a turma maluca lá escolheu Barrabás para ser livre. Na Páscoa botaram Jesus, mas é para Barrabás estar ali. 2 ladrões. Dimas foi o ladrão arrependido. Ele olha para Jesus, porque ele conhecia a fama de Jesus, e fala, Senhor, me leva contigo para o teu reino. E aí Jesus, de maneira generosa, não recrimina, ele fala, meu filho, ainda te afirmo que até o final do dia estarás comigo no meu reino. Então, assim, Emmanuel lembra o Chico para dizer para eles que existe esperança para todos, quando a pessoa quer se renovar de verdade. Entende? Então não importa, entende, o erro que a gente tenha cometido. Sempre é hora de se renovar, de recomeçar, de fazer coisas novas, de se trabalhar para Jesus. E o exemplo do Chico foi a inspiração dos ladrões. Veja só que coisa. Se vocês me permitem, sem nenhum intuito de fazer autobiografia, mas só compartilhando experiências, né, que a gente aprende. Eu fazia alguns estudos lá na região de Carandaí, e aí uma situação assim que está se desenrolando até hoje, né, e aprendo com ela todos os dias, aconteceu. Um rapaz, que podia estar aqui, da idade da maioria de vocês na época, tinha 20 anos, infelizmente ele tinha cometido uma loucura, ele tinha matado uma pessoa, e ele estava preso. Aí o pai dele e a mãe, eles estavam assistindo a palestra, já conheciam há mais tempo, e aí por N circunstâncias vieram conversar comigo. Falaram assim, olha, o fulano de tal, cometeu uma loucura, ele é nosso filho, mas ele está preso, mas ele é um menino tão bom, mas é uma pessoa tão boa. E eu sei que vocês têm muitas palestras para fazer, de com outras pessoas, mas ele está na prisão aqui na região.
o senhor não podia, né? O senhor, imagina, ele hoje, tem 3 vezes a minha idade, você vê que ele disse, senhor, se o senhor não podia, todo humilde, né? O senhor não podia ir lá conversar com ele? Aí fui, conheci o Braz, hoje são grandes amigos, né? Fazem parte da nossa, de uma equipe de trabalho que a gente tem, e estão lá juntos trabalhando. Eu falei, não, claro, no dia seguinte nós vamos conversar com ele na prisão. Porque ele estava em Carandaí. Vou resumir a história para vocês. O que a droga não faz? A droga não faz. Ele namorava uma moça. As famílias eram vizinhas. Cresceram juntos. E ele começou a experimentar a droga. Assim, como sempre, do nada. Vai lá, dá uma cheiradinha aí. Rapaz, deu uma fumada, besteira, ninguém precisa saber não. E de uma hora para outra ficou viciado. Mas queria se libertar das drogas. Mas ficava na abstinência e não aceitava ajuda. Olha a falta que Jesus no coração faz. A pessoa não tem força para dizer não. E aí, mesmo namorando com a moça, eles tinham tido um pequeno desentendimento, ele voltou para casa e aí ele foi se drogar. Ficou alucinado, voltou na casa e aí a mãe, vai embora, meu filho, vai para sua casa. Os pais conhecidos, amigos de longa data. E aí o menino, o cunhado de 14 anos, entrou no meio para falar, vai, porque eles eram amigos. E aí ele, sem pensar, uma loucura, pegou uma faca e feriu o menino. E ele desencarnou o menino. E aí a história se desenrola, né? Porque ele sai correndo, vai para um canto, bate a cabeça no trilho do trem, quase desencarna, encontrar desacordado no outro dia. Resumo, foi preso. Imagina que situação. Depois do velório, né, do enterro do menino, o pai do menino foi até o Braz. O Braz é o pai do Edinho, o pai desse rapaz. Foi até o Braz, na casa do Braz. E ambos chorando, cada um por um motivo, né, claro. E olha que nobreza do pai que teve o filho morto. Chega e fala assim, olha, Braz, eu vim aqui, eu quero que você saiba que eu não tenho ódio do Edinho, porque eu sei que ele é um menino de bem. Que ele nunca faria isso em sã consciência. Eu quero que você saiba disso. E eu o perdoo. O Braz contou isso para nós, né? Então a mesa toda, todo mundo chorando. Porque é muito tocante. Mas, infelizmente, estava feito. E aí o Edinho cai em si, do que tinha feito na prisão, e tinha que assumir a responsabilidade por tudo aquilo, como está assumindo até hoje. E aí naquele momento nós começamos a conversar. E aí tinha uma senhora que tinha apresentado o Evangelho para ele. E ele gostava demais da doutrina. E aí eu fui conversar um pouquinho com ele. E a gente conversava a respeito de um monte de coisas. E uma das conversas foi essa. Nada acontece por acaso. Se infelizmente acontecer, cabe a você transformar um limão na limonada. Ainda lembro que, na época, Nelson Mandela ainda estava entre nós. E a gente tinha ouvido falar na história do Nelson Mandela. Ainda fala, olha, quantas pessoas ficam um tempo na prisão, saem e fazem, né, uma mudança na vida. Aconteceu com Mandela, aconteceu com Gandhi, tem que acontecer com você também. Ele, não, mas eu não quero sair da prisão. Eu não quero. Eu sinto que eu não mereço, eu tenho tanto remorso pelo que eu fiz, que eu preciso passar por isso. Né? Na verdade, ele usou até o termo assim, eu preciso pagar pelo que eu fiz. E eu quero ficar. Né? E eu vou trabalhar o Evangelho em mim na prisão. E eu falei, se você fizer isso, eu prometo que eu vou contar a sua história para todo mundo para servir de inspiração. E quando você sair, nós vamos fazer palestras juntos. Porque os pais gostavam das palestras, né? E acho que ele tinha ido uma vez e ele, fechado. Então a gente se comunica por carta. E ele já rodou as prisões do estado todo. Hoje está lá em Unai. Mas falta pouco tempo para ele sair. E os pais sempre dão notícia do bom comportamento dele, de ser um bom menino e de apresentar o Evangelho para os colegas da prisão. Não há limites para a nossa renovação quando a gente se propõe a fazer isso. Entende? Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, o que eu fiz. A gente pode usar a nossa experiência difícil como inspiração, não é? Para fazer algo novo e mudar tudo. Mas isso é possível, meus amigos, quando a gente sai do conselho de Paulo. É ou não? Quando o Evangelho pode ser lido na nossa conduta. Não é? Quando as pessoas podem olhar para você e reconhecer um legítimo representante de alguém que se esforça para levar o Evangelho adiante. Isso faz sentido?
Fiquem tranquilos, tá? Como a gente tem desculpa, esqueci de comentar. Depois do intervalo, quando a gente voltar, nós vamos abrir espaço para a gente conversar, porque eu quero ouvir vocês. E nós vamos conversar. Só estou trazendo isso tudo agora, para na hora, depois do intervalo, a gente conversar, tá bom? E aí vocês façam as perguntas, os comentários, a gente interage. Eu trouxe aqui, na minha opinião, assim, um dos trechos mais lindos do Evangelho. É difícil falar qual trecho do Evangelho é mais bonito, não existe isso, né? Mas um dos mais. Aí você fala, e qual não é? Mas esse aqui é um roteiro. Quer ver uma coisa? Já ouviram falar em GPS, né? Lógico. Hoje em dia está até comum. Estou perdido, põe no GPS aí. Não é assim? Veja. Imagina um GPS espiritual. Imagina um GPS de conduta íntima. Quando você está meio perdido, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa errada? Ó, GPS. Todo mundo fala, não, mas eu sei, tá, o Evangelho. Não, você não entendeu. Está mastigado. Literalmente mastigado, com exemplos reais. Dá para você comparar. Dá para fazer checklist. Você vai ver. Capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. Vê se não dá. Ó, o homem de bem, o item terceiro. O homem de bem. É o checklist do Evangelho. Isso aqui tem que estar aberto. Ó. A gente tem que dormir aberto com isso aqui, ó, lá da cama. Todo dia você vai lá e lê de novo. Tanto lê, entra. Um dia entra. Entra aqui, vai para cá, vai para a conduta. Podemos desistir. Olha que lindo. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele, olha como é mastigado, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Ele cobra a própria consciência sobre os seus atos e pergunta a si mesmo se não violou essas leis, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. O homem de bem se pergunta se negligenciou voluntariamente alguma oportunidade de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Esse é só o primeiro parágrafo. Tem mais. Você vê, o homem de bem é alguém que fica, ele para pensar. Reforma íntima, gente, tem que ser feita assim com consciência. A gente às vezes imagina a ideia do seguinte, né? Reforma íntima eu vou vivendo e vou melhorando. Né? Não! Reforma íntima com consciência, você tem que se planejar para isso. O que é se planejar? Planejar mesmo. Eu tenho um caderninho e falo assim, você vou fazer um caderninho, o que eu tenho que melhorar? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aprendizagens da mesma época. Nós, jovens, né? Não tive mais ou menos a idade de vocês. Tinha mudado para Betim. E a primeira casa que eu frequentei foi o André Luiz, lá no salão. Aí depois a gente começou a rodar, né? E eu me lembro bem, na época ainda procurando escola, eu ia começar a trabalhar, tinha 17 anos rodando. Eu fui, eu nem sei se ainda tem, CETAP? Tem, né? Fui no CETAP, na Biblioteca Pública. E eu lembro que um dia eu estava muito deprimido, porque eu trabalhava vendendo, né, produto e tal, não tinha vendido nada uma semana. Nossa, estava uma tristeza, eu direitinho isso. Uma tristeza. Aí ao mesmo tempo tinha vindo do centro, né, no dia anterior, na terça-feira. Falei, ai meu Deus, tira isso de mim, né? Eu preciso ter força para tirar isso de mim, tem que estar animado. Mas estava na tristeza. Pois eu queria estar animado, mas estava desanimado. Ah, meu Deus, me ajuda. Aí eu lembro direito, nunca tinha entrado no setup. Eu tinha ido lá no colégio, lá na Nossa Senhora do Carmo, e desci. Não sei se o setup ainda é ali, mas era ali na época, né? Aí eu falei, me deu vontade de entrar no setup, porque tinha um amigo meu que já tinha ido na biblioteca do setup. Ele falava, tem tanto livro bom e tal. Resumo, fui lá. Quando eu não tinha a menor ideia do que eu ia achar lá. Aí cheguei lá, vi aquele monte de livro, né? Biblioteca, lógico. Falei, e agora? Né? Vou começar a mexer. Não me pergunte por quê. Eu achei interessante um livro sobre Benjamin Franklin. E que diacho, sou brasileiro, cara americano, o que quer ver, né? Peguei e fui ler. Ler não, né? Fui lá. Estava lá sentado. E aí eu achei uma coisa genial que ele fazia. Não me esqueço disso. Ele tinha uma lista. Era um livro dele. Ele tinha uma lista das virtudes que ele queria desenvolver. E aí ele trabalhava, ele tinha uma lista de 13 virtudes. E aí ele ia trabalhando uma por semana. Então ele colocava no pé da cama e ele ia trabalhando uma por semana. Essa semana eu vou trabalhar generosidade, por exemplo.
Então, ele se cobrava ter tudo, né? Que acontecesse, estou sendo generoso, estou sendo generoso. E olha o que é a vida. Eu li a lista das 13 virtudes e falei, gente, que coisa interessante. Eu vou fazer um negócio desse para mim também. Eu cheguei em casa, comprei um quadro. O dinheiro era curto, mas tinha para comprar um quadro. Quadro branco, pendurei em cima da minha cama. E olha o que é a vida. Cai na minha mão uma pessoa de Belo Horizonte num livro, né, do Caibá Chutel, onde ele falava, para quem não conhece, o Caibá, um dos grandes missionários do Espiritismo, né, no início ali da década de 20 no Brasil, lá em São Paulo, fundou uma editora que até hoje existe, que publica, né, a Revista Internacional do Espiritismo, faz um trabalho lindíssimo. O Caibá tem livros maravilhosos, né? Mas aí tinha um livro, não dele, é Espírito, né, do Abel Gleif, Fundamentos da Reforma Íntima. E aí eu abri exatamente num capítulo que falava assim: faça sua reforma íntima de maneira consciente. Tem uma lista do que você quer desenvolver em você. Eu falei, agora! Não estou dizendo que funcionou, mas e aí tinha a lista, botei lá em cima da cama. Então aí está aqui, você tem que se cobrar. E eu lembro que era ansioso, meu Deus do céu, tremendo. Na minha época, meu item da lista é ser uma pessoa mais calma, porque era ansioso demais. Não faz ideia, mas era ansioso mesmo, de mão ficar suada. Ansioso, tenso. Mas ninguém sabia, que era um bom mentiroso. Falo que a Globo perdeu um ótimo ator. E ninguém sabia, só eu. Sabe o ansioso interno? A gente chama de falso calmo. Não, você é tão calmo. Obrigado. Era mais ou menos assim. E aquilo para mim era muito ruim. E funcionou. Aí coloquei lá no celular, vive um dia de cada vez. Na época era um celular que a gente abria todo dia e tinha lá nas mensagenzinhas, vive um dia de cada vez. No computador, vive um dia de cada vez, um passo após o outro. Rapaz, que não resolveu, melhorou um pouquinho. Mas é assim que funciona. E aí você vai buscar o que você quer. Fundamento. Você escolhe. Cada um sabe a sua pedra dos tropeços, não é? Tem gente que sabe, nossa, eu sou egoísta pra caramba. Eu preciso melhorar isso. Entendeu? A gente fala, eu sou muito medroso. Ah, outra coisa, o Evangelho ajudou muito nesse processo. Julgamento. Eu cresci no meio que as pessoas julgavam muito umas às outras. Infelizmente, tive muito esses exemplos. Fulano é isso, Beltrano é aquilo. E que me incomodava muito. E obviamente eu aprendi na doutrina que a gente não deve julgar. Mas uma coisa é você falar algo para a pessoa fazer, outra coisa é ensinar como fazer. Como é que não julga? Aprendendo a amar. E aí, esse processo é importante, porque estava lá na lista, né? Não julgar. Eles falam para mim, não julgar é fácil? Hã? O tempo todo nós estamos julgando. Isso é bom, isso é ruim, isso presta, não presta, isso devia ter falado isso, não falou, fulano devia ter vestido isso, não vestiu. Nossa, por que está assim, por que não está? Então, eu lembro que esse capítulo aqui me ajudou muito. Muito. Porque esse roteiro liga, isso lembrava, e várias vezes eu julgando, achando que sabia que era certo, que era errado, e aí eu lembrava, não julga, Ricardo, não julga. Respira, você não está na pele do outro para saber, né? Você não está na vida da pessoa passando pelo que ela está passando. Se eu estivesse passando, será que você ia ser igual? Então, gente, a gente tem um roteiro para seguir. Funciona. 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 Daqui a pouquinho, pode. Não esquece, não. Começa contigo. Na roda de intervalo, começa contigo, Michel. O homem de bem tem sua fé em Deus, sua bondade, sua justiça e na sua sabedoria. Sabem que nada acontece sem o seu consentimento e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Pronto. Isso aqui acaba com a ansiedade. Se a gente conseguir colocar em prática. Porque o que o homem de bem faz? Ele confia. Um amigo espiritual fala muito assim. Quer ver? Levanta a mão, por favor. Gosto muito desse. Levanta fazer. Ele diz o seguinte: tem coisas que estão além do seu alcance. Além da tua mão. Você não vai alcançar. E se você sofrer por essas coisas, você vai jogar suas emoções no lixo, que é inútil. Porque quando a gente fica preocupando com coisa que a gente não vai alcançar, a gente deixa de cuidar daquilo que cabe a nós cuidar. É o que está no nosso alcance. Então, pode baixar, obrigado. Ter fé em Deus é isso, é fazer a nossa parte e aprender a confiar. E por aí vai. Então, sei lá, seu filho está doente, a gente quando vira pai, quem é pai e mãe aqui sabe disso. Você aprende a treinar muito essa fé, né?
Porque às vezes você vê o filho doente, a pessoa que você ama muito, nossa, meu Deus do céu, às vezes é aqueles medos na mente, né? Se, e você tem que controlar a mente, e se nada. E se nada. Tem que dar um remédio, trata e ponto. E acabou, nada de si. Você começa em si, a pessoa já está lá. Você já deu espirro, você já está pensando em enterro. Tem gente que é assim, não pode. E aí as coisas acontecem. É assim no trabalho, é assim no amor, no namoro. Então, ser carta livre do Evangelho, gente, é trazer o Evangelho para a vida real. Entendeu? Para a vida real de vocês. Como é que você pode viver o Evangelho no seu namoro para quem está namorando? Como é que você pode viver o Evangelho no seu trabalho para quem está trabalhando? Não é? Como é que você pode viver o Evangelho na sua relação com seus pais, quando a relação é difícil? Como é que você pode viver o Evangelho para ter paciência para curar de um problema físico, se você está tratando de algo que te aborrece? É isso, a gente tem que tirar o Evangelho da letra e trazer ele para a vida. É ou não é? Ele tem que ser vivo, real, prático, dinâmico. Não é assim? No dia a dia. No dia a dia. Obviamente o capítulo mereceria um seminário, né? Porque cada tópico aqui é magnífico. Nosso tempo aqui da primeira parte está se esgotando, mas fica a recomendação, gente, é lindo demais. Não que os outros não sejam, todos são, né? Mas capítulo 17, item 3. E aí depois do item 4 ainda vem os bons espíritos. Ó, é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Então, nós precisamos estar com o resumo da ópera, né? O resumo de tudo, o suco da laranja. Você espremeu o bagaço ali. O que está no suco? Sermos pessoas melhores, não é? Mais amorosas, mais bondosas. Mas a gente se esforçar, pode, não pode? Pode ou não pode? Pode. Eu falo mal dos outros, fala menos. Eu não dou conta de não falar. A língua coça. Então tá bom, já que você falava 10, fala só 5 agora. Semana que vem 3. Depois 2. Depois você não vai falar mais? Nada. Fala menos. A luz, gente, automaticamente vai tirando a escuridão. É interessante isso, né? E Kardec fala, a gente não tem que brigar contra a escuridão. A gente precisa acender a própria luz. Olha que interessante. Não sei se vocês já ouviram falar num dos grandes líderes espirituais que o século XX teve, Paramahansa Yogananda. Yogananda, ele foi o responsável por levar a yoga para o Ocidente, por trazer, na verdade. Ele tirou a yoga da Índia, levou para os Estados Unidos na década de 20, e de lá ela se espalhou. E Yogananda foi um dos grandes defensores de Jesus. Muitas pessoas conheceram Jesus pelo Yogananda. Pelo Yogananda. Aliás, o Yogananda tem um dos melhores livros que eu já li na vida, chama Autobiografia de um Yogi. Coloca ele lá juntinho de Paulo Estevam. Espetacular, lindo, extraordinário. Cheio de ensinamentos profundos. Pois bem, agora tem, inclusive, está no cinema em Belo Horizonte, A Vida do Yogananda. Belíssimo, belíssimo. E aí tem um depoimento de uma das pessoas que teve contato com ele, desencarnou na década de 50, né? Mas lindo, e que contava o seguinte: quando eu cheguei para o Yogananda, eu era um jovem muito orgulhoso e impetuoso. Fumava. Naquela época nos Estados Unidos, então era muito comum, né? Era bonito fumar, tinha propaganda, né, dos cowboys e tal, o cara fumando, era chique. Graças a Deus, já mudou. Era chique. Eu fumava, era um atrás do outro. Fumava, e as mulheres achavam aquilo maravilhoso, né? E bebia, todos. Fumava e bebia, fumava e bebia. Aí começaram a me falar, né, desse sujeito esquisito, sujeito estranho que vinha na Índia, que se vestia de uma maneira esquisita, com as roupas coloridas e tal, e falava umas coisas legais. Fui ver. E chegou lá e encontrou o Yogananda. E realmente, nas palestras dele eram extraordinárias. Ainda bem que estão registradas em livro. Maravilhosas, magníficas. E ele começou a ficar assim. Mas eu não posso entrar no troço desse. Eu gosto de fumar. Desculpa a história. Eu gosto de beber. Eu quero ver o que esse cara me fala. E aí ele contando a história. Eu, impetuoso, né? Eu fui lá, fui desafiar ele. Cheguei lá e falei, ó, o negócio é o seguinte. Tudo bem. Você tem essa proposta espiritualizante de melhorar, caridade, generosidade, tá, beleza. Mas eu fumo. Não tem problema não, meu filho, pode vir. Mas eu fumo muito. Que bom, meu filho. Pode vir. Mas
Pode. Mas eu bebo. Faz mal não, meu filho. Pode vir, vem participar conosco. Não, só não entendeu. Eu bebo muito. Eu sei. Pode vir. Ah, então não quero. Uma religião que aceita gente que bebe, que... Escuta, não presta. Eu não quero. Aí olha que interessante, olha a resposta dele. Gente, genial, né? A pessoa que está conectada com o mundo maior é outra coisa. Olha a resposta dele. Eu não falei que é bom para você fumar e beber. Eu não disse isso. Eu só disse que nós nunca vamos fechar as portas para ninguém. E só porque você tem seu vício. Você pode vir, se quiser continuar fumando e bebendo. Agora, eu duvido que depois de você conhecer a luz, você ainda vai querer continuar a fumar e beber. E ele fala que foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém obrigou ele a nada. Naturalmente, a vontade foi sumindo, desaparecendo. Claro que aquela bengala psicológica foi sendo tirada, ele não precisava mais. Né? Ele foi se encontrando, se encontrando, se encontrando. Todos nós temos o nosso começo. E graças a Deus a gente já começou há muito tempo a cuidar do nosso espírito. Se a gente nessa existência física, a gente já tem a chance de estar em momentos como esse, né, se permitindo isso, é porque muita coisa já foi feita. Com certeza tem muito ainda por fazer, né? Mas valorize o que você já foi capaz de fazer. Valorize as conquistas que você já tem em espírito. E vamos pedir força, né, a Jesus, nossos bons amigos espirituais, para que cada dia que passe, essa luz vá fazendo a gente se transformar de uma maneira leve, de uma maneira suave, para que as pessoas ao nosso redor vejam o nosso exemplo. E elas se sintam inspiradas também a fazer o mesmo. Não porque nós vamos ameaçar, cobrar ou impor. Não, porque a verdade não se impõe. A luz não se impõe, ela se apresenta. E a luz divina faz isso conosco, né? Ela se apresenta a nós todos os dias na expectativa da gente enxergar. Então Jesus continue abençoando a todos nós. Nós vamos fazer nosso intervalo. E já a gente volta, aí sim, com a participação de todos. O que será que virá por aí? Até já, gente. Vamos conversar agora. Então, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Vamos ver que eu consigo ver todo mundo. Queria aproveitar, sério, pessoal, esse espaço nosso agora, nesse segundo momento, para a gente conversar. Como é que vocês entendem essa ideia de ser cartas vivas do Evangelho? Como é que vocês visualizam isso no dia a dia de vocês? As dificuldades de fazer isso? No cotidiano, enfim. Vamos abrir um espaço. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Aliás, Camila, começa contando para o pessoal que você veio me mostrar aqui. Mostra a coincidência. É porque eu estava conversando com o Paulo Ricardo que aconteceu uma coincidência enorme, porque eu vou dar uma palestra mais tarde sobre revalência. E aí eu estou com as minhas anotações aqui, porque eu vou direto, e eu fui vendo que tudo que ele estava falando ali na frente eu anotei para falar mais tarde. Bateu com algumas anotações que eu tinha feito. Inclusive que ele comentou sobre o Benjamin Franklin. Pois é, essa daí é Deus e Deus. Bateu tão certo, porque eu estou com a anotação aqui dos 13 inibitários. Para demonstrar isso. Nós Nós estudamos juntos. Olha, será que nós planejamos isso junto? Ó, mundo espiritual. Que chique, hein? Tá continuando. Que chique. E até esse respeito a gente pode lembrar, quando você estava falando, né, do Benjamin, a gente lembrar aquela mensagem lindíssima que tem de Francisco, né, de Assis, São Francisco, é São Francisco que fala, tudo, anotar tudo que eu fazia durante o dia. Santo Agostinho, né, na sua Perfeito. Então aquilo bate perfeitamente. Isso ajuda tanto. Aquilo ali. Porque assim, é muito sério. Bem, deixa eu contar como é que foi rapidinho então a experiência. Lembra que eu coloquei o quadro? Lindo. E aí eu coloquei lá os itens, né? E eu levei a sério. Não levei a sério, isso ajuda tanto. Porque ia passando a semana, agora não é fácil, né? Porque o tempo todo você fala, meu Deus, será que eu dou conta de fazer isso? Você escolhe a sua virtude.
e vá lá refletindo. Eu falei, será que hoje o dia foi bom? Onde foi que eu errei? Eu lembro que na época ainda peguei um caderno e fiz de diário. Falei, diário é mais fácil. Seguindo essa linha de Santo Agostinho, diário é mais fácil. Aí pegava lá um caderno, ficou grossinho. Aí anotava, hoje o dia foi bom. Por que foi bom? Hoje eu tive dificuldade. Por quê? Sabe o que é o melhor? Não é na hora que você escreve. É tempos depois. É exato. Nossa, incrível. Porque a gente consegue se enxergar melhor. É como você se visualizasse. Tanto que tem coisas que você mesmo escreve, outras pessoas compartilharam a mesma experiência, né? Eu olhava assim e falei, meu Deus, eu escrevi isso? Assim, eu estava passando por isso, essa foi a minha percepção das coisas. Então é gostoso essa ideia, porque a gente deixa de ser assim, um coadjuvante, né? Um mero agente passivo da reforma íntima, e não. E você passa a ser um agente ativo, você está trabalhando mesmo para se melhorar. Há um objetivo real. Mas sabe, gente, nada de radicalismo nisso, de excesso de autocobrança. Não. É consciência. A palavra-chave é essa. É você desenvolver a consciência de que você precisa trabalhar mais. Onde eu preciso trabalhar mais? Achei interessante porque quando eu estava lendo sobre o Benjamin Franklin, lá no livro dele fala que não é um caminho fácil. Você separar para pensar nas estudos, você tem que trabalhar, se dedicar a cumprir cada uma semana, ficar revisando, não é fácil. Mas ele fala depois que não existe caminho fácil, porque tem só caminho seguro. E se você resolver trabalhar assim, se você realmente se dedicar a pegar o evangelho para ele de manual e tudo mais, é um caminho seguro, assim, né? Porque você estava dando exemplo do GPS, o caminho no final é certo, né? A gente só tem que escolher como que vai seguir. E eu achei isso muito bacana, eu estava bem com o projeto de começar a praticar, principalmente por causa disso, porque a gente tem consciência, cada um sabe dentro se as coisas que a gente tem que trabalhar, a gente fica arrumando um pouco mais fácil. Né? Mesmo como só a gente sabe, só a gente pode resolver. Perfeito. Você poderia depois dar o nome do livro, se chama Benjamin Franklin. Fala o nome do livro. Eu não lembro não, ô Camila, qual que é o nome do livro? Eu não sei, mas é a biografia. Ah, É a biografia dele. Pronto. Eu achei isso. Gente, qualquer pergunta sobre a palestra toda, façam para ela, por favor. Sossega aí. Ela que organizou tudo. Muito bom, muito bom. Quem mais? Por favor, nos ajude. Vamos tornar esse momento nosso especial. Ah, Michel, é verdade. Desculpa, Michel. Sobre a questão do julgamento, eu ainda sou, né, muito pequeno ainda para mim falar que eu não julgo ninguém, né? Mas minha mãe sempre me fala, quase todos os dias, eu até vou ler aqui que é sobre a questão do julgamento. Não julgue para não seres julgado. Lembre-se, quando apontares um dedo para um certo alguém, existem 3 apontados para você. Então procure sempre melhorar a si próprio, pois se cada um fizer sua parte, sempre em prol do bem, teremos um mundo melhor. Cuide primeiro de você. Perfeito. Uau, olha aqui. Vamos lá. Estamos entre amigos que compartilham coisas, né? Nessa mesma época, eu tive a chance de ler um outro livro que me ajudou muito a trabalhar com o julgamento. Chama-se 7 Leis Espirituais do Sucesso. É um livro de um médico indiano chamado Deepak Chopra. E, nossa, esse livro me ajudou demais. Tinha 17 anos, eu lembro a idade. É tão engraçado essas coisas quando marcam. Eu lembro exatamente o local em que eu li sobre isso, no livro. Eu estava descendo ali, tinha passado o Colégio Santo Agostinho, descendo a Rua Araguari, estava no ônibus indo para Belo Horizonte. Tanto que me deu uma tristeza. Normalmente assim, quando você está com pressa de ir para um lugar, você fica, que droga, esse ônibus passa, né? Assim. Na hora que você está lendo algum livro, você fala, tomara que demora a chegar no ponto. Eu quero ver, né? E nas 7 leis espirituais de sucesso são 7 princípios, na verdade, de como viver bem. E ele apresenta dentro de uma visão quântica, mostrando que o mundo está todo conectado. Nada que a gente não ouça na doutrina também. Mas ele fala numa linguagem diferente. E é bom a gente ouvir coisas numa linguagem diferente, porque vai enriquecendo a linguagem que a gente já conhece. E dentro das 7 leis tem a lei do não julgamento. Tem a da intenção e do desejo, da potencialidade pura, do desprendimento, né?
Tem a lei do Dharma, que é linda. A lei do Dharma é transformar o limão na limonada, né? Você aproveitar tudo que te chega de difícil e você naturalmente já oficializar falando, isso vai ser iluminado. Eu me lembro de desde essa época eu trago isso comigo. Sempre que acontece uma coisa chata, na hora que está acontecendo, eu me lembro, eu falo, vai ser iluminado. E é assim. Eu não sei como, mas vai ser iluminado. E a gente vai treinando isso. Quando eu conheci minha esposa, né, que trouxe os filhos que eu tenho hoje, graças a Deus, eu falo que eu conheci ela por causa do enchente. Aliás, eu vinha pra cá hoje, eu vi meu rio, meu filho. Eu olhei a previsão do tempo do meu filho, Jesus. Espíritos amigos queridos da natureza. Ai. Teve uma enchente enorme. A última enchente grande da região, 5 anos atrás. Não sei se você se lembra. Eu moro em Joatuba, alagou tudo lá. O lugar onde eu moro estava 2,5 metros debaixo d'água. Literalmente, o povo estava andando de barquinho. Aí eu fui visitar minha avó. Minha avó estava muito doente. Até hoje ela está bastante enferma, lá em Pernambuco. E aquelas coincidências, de coincidência não tem nada. Quer dizer, eu só fui visitar minha avó naquele período por causa da enchente. Eu estava sem casa. Aí fiquei na casa da minha mãe e falei, mãe, não que eu não gosto de ficar aqui, mas... aproveitar, né? Fui lá ver a vovó. E quando eu chego para ver minha avó, um monte de coisa aconteceu, eu conheci Fabiana. Olha que é a coincidência. A mãe de Fabiana, na época, era médica na cidade. E Fabiana só foi levar a mãe lá porque estava com o joelho com problema. A mãe dela estava com o joelho com problema. Aí a Fabiana foi dirigindo. Sabe essas coisas assim? Tem que ser. Aí eu brinco, olho para ela e falo, amor, olha que enchente me trouxe, meu Deus. Olha quanta coisa que a enchente me trouxe. Tá vendo? Mas eu juro, na hora que eu estava saindo, eu não vou falar para vocês que é prazeroso você ver sua casa enchendo d'água e um monte de coisas. É prazeroso também não, né? Mas assim, eu me lembro direitinho, eu saí fazendo uma prece e não tinha jeito, a água já estava subindo, já tinha metade da água, já estava no chão assim. E infelizmente, né, os vizinhos de baixo já estavam tudo alagado. Estava escrito, né? Eu disse, meu Deus, eu não tenho a menor ideia do porquê disso. Mas se eu estou passando por isso, algum ótimo motivo tem. Me ajuda a enxergar. E aí veio a família. Por isso que eu gosto de compartilhar essa história. Porque às vezes a gente lê coisas e fala, que lindo, esquece de que na nossa vida nós temos vários exemplos assim. É ou não é? Eu tenho certeza que se você buscar na sua vida, você deve achar um monte de exemplos, né? De coisas que no primeiro momento pareciam ser ruins. A gente julgou. Que coisa horrível, que droga, né? Assim, por que comigo isso? Mas só por causa dessa situação que veio algo muito bom. Os amigos espirituais lembram-se que o esterco favorece o nascimento de um jardim maravilhoso. Então assim, não julgar é um trabalho contínuo que a gente vai fazendo. E uma das coisas que o amigo espiritual tem nos ensinado é isso, que a gente só não julga quando a gente consegue aprender a encontrar Deus em tudo. Porque a gente vê Deus nas coisas boas, mas a gente ainda tem uma certa dificuldade de enxergar Deus nas coisas difíceis. É muito difícil não julgar algo ruim quando você não vê algo bom naquilo, entendeu? É natural, você vai julgar. Quando a gente começa a trazer a ideia de que Deus está presente em tudo de alguma forma, seja através da sua lei, porque nada acontece por acaso e não acontece mesmo, facilita não julgar. É o que está acontecendo com o nosso amigo, com o Edinho, lá na prisão. Você acha que é agradável passar Natal, Ano Novo longe? Uma prisão comum, perambulando de um lado para o outro. Anos e anos atrás das grades. Não é agradável. Mas se é uma circunstância, é uma escolha, né? De tentar amenizar ao máximo ou piorar o que já não está legal. Então, essas escolhas a gente pode fazer. Então, a ideia do não julgar é a gente começar a enxergar onde é que Deus está nessa experiência. Como é que eu posso tirar proveito dela? Vulgarmente, como é que eu transformo um limão na limonada suíça gostosa? Como é que eu transformo um leite talhado no doce de leite? Não é assim? Então assim, não há nada, por pior que seja, que não possa ser transmutado em algo bom. Essa é a lição, né, que o Espiritismo mostra para nós muito bem, quando a gente entende que não existe acaso. Isso nos liberta muito das dores, da sensação de injustiça. Estava pensando na questão da gente ser cartas vivas, né, sobre a gente ser divulgador do Evangelho, só que eu fico pensando na questão sobre
da gente ser imperfeito. Aí como é que a gente pode ser divulgadores do Evangelho? Porque eu imagino também que a gente divulga o Evangelho com as nossas ações. A gente pode falar, conversar, dar conselhos, mas que a gente divulga o Evangelho mesmo com as nossas ações. Mas como é que a gente vai ser divulgadores do Evangelho sendo que ainda somos imperfeitos? Mas exatamente essa é a ideia, porque um dia que você for perfeito, você não precisa divulgar o Evangelho. O Evangelho já vai ser por si só. Essa é a ideia. Observa o exemplo do cristianismo primitivo. Gente, para pensar, vamos ser bem claros, racionais. Se você for pensar assim, grosso modo, na nossa maneira humana de pensar, não era mais prático? Jesus vem perfeito, escolhe 12 perfeitos. Já que é 12, 13, simples. Manda reencarnar um monte de espírito puro. Vai. Não vê Jesus? Vai, vem mais 12, mais 13. Junta, ninguém tem erro, ninguém tem defeito. E não foi nada disso. Eram pessoas como nós, cheias de dúvidas, de receios. Lógico, espíritos que já estavam sendo preparados, todos buscavam, né, trabalhar espiritualmente de alguma forma, mas todos cheios de imperfeição. Gente, a terra cura o que é da terra. O fogo cura o que é do fogo. Quando a gente vê uma pessoa imperfeita se esforçando para melhorar, isso chama muita atenção de uma outra pessoa imperfeita. Não é à toa que está lá em livros, a gente vê no Evangelho, exatamente nesse capítulo, no 17, só que no item seguinte, o 4, dos bons espíritos. Conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço, né? Que faça por domar as suas más tendências. Talvez o grande brilho da vida está aí, né? É a gente não querer fingir ser o que a gente não é. Pelo contrário, é eu aprender a olhar para as minhas imperfeições com amor, não com conivência. As pessoas confundem. Olhar com amor é, eu tenho uma sombra, tem um lado em mim que eu não consigo lidar ainda. Mas não é porque eu não consigo lidar que eu não vou me melhorar. O cara estava lá fumando, entendeu? Bebendo até, mas ele queria conhecer o Yogananda. Esse esforço, né? Eu fiz coisas erradas que eu não deveria ter feito, não importa o que seja, mas eu quero me melhorar. E você vê, agora, que até os espíritos, gente, isso é muito sério, os espíritos que nos acompanham, quando eles veem esse testemunho, ele vê que a pessoa quer muito melhorar, isso ajuda, mas vocês não têm ideia do quanto é demais a romper os grilhões da obsessão. Porque a principal forma acusatória que algum companheiro que está obsidiando o outro tem, sempre é passar em riste o orgulho do outro. Você quer que eu vá embora, mas você fez isso. Então quando o outro vê, humildemente, que a gente reconhece, olha, eu tenho muitas falhas, eu não quero ser visto pelo que eu não sou. Eu tenho mesmo. Mas por isso, meu Deus, eu te peço, né, misericordiosamente, me ajude a melhorar, passo a passo. Então, a gente está se renovando. Na nossa posição, cheia de falhas, de dificuldades, mas ainda assim se renovando. E a gente vê assim, a didática perfeita de Jesus, no sentido de que quem já passou pela experiência, ele tem uma autoridade para falar daquilo, né? A gente vê esses programas aí que existem no mundo material com pessoas com dependentes químicos, né, com pessoas que estão no processo de uma doença terminal ou no processo do câncer, outras doenças, como que os grupos de ajuda, eles são formados por pessoas que já passaram ou estão passando por aquilo. Então tem uma autoridade ali que faz com que aquela palavra, aquele ensinamento, ele realmente faça efeito no outro. Porque eu, que nunca vivenciei falar sobre algo, é diferente de alguém que passou por aquilo, vivenciou, que ele conseguiu tirar, né, um ensinamento. Perfeito, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Você vê que interessante, olha, sobre isso, e faz lembrar uma outra passagem do Evangelho, capítulo 5, item 20, o bem e o mal sofrer. E fala exatamente disso que Bel está falando. Aquele que sabe sofrer, né, constrói exatamente isso, a autoridade moral, né, e acaba inspirando outros a como lidar com o seu sofrimento de uma outra maneira. Quer dizer, quando a gente olha que a nossa dificuldade pode ser uma pedra para ajudar a transformar a humanidade, isso dá força para a gente, não é? É diferente quando você pensa assim, ai meu Deus, por que comigo? Não é? Como eu sou injustiçado. Poxa, Deus virou as costas para mim. Quantas pessoas pensam dessa forma, gente? Quantas? É
Aquela passagem mesmo de Paulo, que ele é apedrejado, jogado para fora da cidade, né? Eles vão lá, reanimam ele. Em vez de ele fugir, o que ele faz? Ele entra de novo. Então, quando ele entra de novo, aqueles que o apedrejaram, que viram o apedrejamento, que viram a expulsão, já vão olhar de forma diferente. Mas é louco mesmo, olha ele voltando aqui de novo, para apanhar novamente, né? Paulo, eu acho que o grande problema nosso é que tanto para as coisas materiais quanto para as coisas espirituais, falta-nos foco. Até materialmente falando, a gente não tem muito esse foco de se organizar, de ter uma agenda, de colocar prioridades, né? A gente costuma fazer tudo simultaneamente. Até para sair para fazer uma compra, quando você chega em casa, você chega com coisas que você não necessitava. Por quê? Porque aquilo que era prioridade você não focou. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. E eu penso que mais difícil. Porque nós, como somos ainda espíritos, né, em crescimento evolutivo, nós temos muitas pendências, mas são muitas mesmo. Então, se a gente quiser atacar todas simultaneamente, ou numa presente encarnação, nós vamos cair no desânimo. Fala assim, nossa gente, mas não vou dar conta. E aí o que a gente faz? Como fuga, a gente prefere nem pensar. Ah, não, tem muito defeito, eu não vou dar conta não. Então a gente não põe foco. Aí vem a importância da reflexão desses períodos de meditação e de reflexão, né, da nossa existência, de parar e pensar qual é o problema que eu tenho, o defeito, a dificuldade que tem mais atravancado a minha vida, até materialmente falando, né, o que tem sido mais difícil. Então, a minha forma exigente de ser, de cobrar as coisas dos outros. Então, na convivência, no trabalho isso me incomoda, em casa isso me incomoda, no relacionamento com amigos me incomoda, né? Entre marido e mulher, ou namorado e namorada incomoda. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho isso. Então, eu vou esquecer os outros. Né? Eu sou mentiroso, sou preguiçoso, egoísta. Não, vou esquecer, vou pegar nesse. E listar realmente. E manter aquele controle de estar sempre voltando. Como que tá? Eu melhorei? Eu não melhorei? Não é assim que um cientista chega a uma descoberta de um remédio? É dessa forma. Ensaio e erro, vai. Então, acho que falta justamente a nós é esse foco de pensar e estar sempre ligado, pedindo aos amigos espirituais, como você falou, esse amparo. Me ajuda, meu Deus, eu não estou dando conta, eu quero vencer isso. Você sabe que é muito interessante esse eles vão falando, vai fazer no livro Jesus no Lar, a respeito do que a Ângela falou agora, muito bem. Tem um capítulo lindo, em que Jesus fala sobre isso. Do tocador de harpa. Lindo. Os discípulos conversavam exatamente sobre a dificuldade de construir algo grande, a dificuldade de começar do zero, né? Porque o reino de Deus era lindo, maravilhoso, por onde começar, como é que eu faço, por onde construir. Aí Jesus conta uma história. A história é mais ou menos assim, ele conta que tinha um senhor, e esse senhor ele tinha o hábito de sempre sair de casa para passear aos domingos. E aí ele deixava na casa dele o servo, que trabalhava com ele, ficava na casa dele, era o único que ficava. E aí um dia, o senhor voltou mais cedo da viagem e tomou um susto, porque ele se aproxima da casa dele e ouve um som vindo de dentro de casa. Alguém estava tocando a sua harpa. Imediatamente, porque ele adorava tocar harpa, né? Ele imagina que é um ladrão. Meu Deus do céu, o cara entrou dentro, né? Entrou dentro de casa, está levando a minha harpa e era um ladrão. Ele se enche de coisas, né? Achando que o ladrão tinha entrado dentro de casa. E para surpresa dele, quando ele chega perto da sala, ele viu o servo dele tocando harpa. Nossa, coitado, eu fico imaginando, na hora que o sujeito viu, né, que o senhor tinha chegado, ele largou a harpa, me perdoa, né, me desculpa, perdão pelo que eu fiz, o senhor desculpa, olha, tá inteira, tá tranquilo. Não. Aí Jesus fala com o senhor, falou, não, eu não estou bravo. Eu nunca ouvi algo tão lindo assim em toda a minha vida. Por favor, toca. Como você aprendeu a tocar?
Olha a fala do servo, observando o Senhor. Esses anos todos eu tenho observado o Senhor praticar. Mas eu sou só um servo. Então quando o Senhor sair, o Senhor perdoa, mas é porque a gente fica aqui sem fazer nada o dia todo. E aí eu fui, peguei a árvore e comecei a praticar. A praticar só os domingos. A praticar uma vez por semana. A praticar e a praticar. Sei que no final das contas, Jesus termina o capítulo falando exatamente sobre isso. Que o reino de Deus é semelhante a esse servo, que pratica continuamente, que é foco, né? Continuamente, aquilo que ele quer desenvolver e trabalhar, e com o passar do tempo, o tempo faz a recompensa acontecer. Por isso que a gente nunca deve desistir, de nada nem de ninguém. Isso não é só da gente, não, dos outros também, de nada nem de ninguém. Tem uma senhora em Belo Horizonte, na verdade, Esmeraldas, ela mudou para Esmeraldas. Ela é dirigente de uma determinada casa e um dia ela contava a história do marido dela. Dá para perceber, é uma senhora com uns 80 e poucos anos, muito sofrida, né? Você vê pelo semblante dela, mas é um trabalhador e tanto do Evangelho. Então, quando a gente chegou para poder fazer as atividades, o marido é todo prestativo. Tá lá o senhor, tá lá. Ele é todo prestativo, está precisando de alguma coisa, tira a cadeira, leva para cima, põe para cá, para lá, não sei o quê. E aí a gente foi conversando, nossa, que coisa mais linda. Que bom, né? Seu marido, nossa, que maravilha. Ela baixou a cabeça. Ai, meu Deus, que esse povo baixa a cabeça. Quando a gente baixa a cabeça, que é a situação constrangedora, que você não quer falar mal do outro, né? Mas ao mesmo tempo não é bem assim. E aí ela foi compartilhar rapidamente a história dela, claro que longe dele. Falando mais de 35 anos ele bebendo, batia nela, fazia coisas horrorosas. E foi ela dizendo, numa época em que era muito complicado, que ela não podia sair de casa, que ela não tinha para onde ir. Quer dizer, ela passou um monte de coisa, nunca abandonou a doutrina. Frequentava lá o Sheila há muitos anos, então nunca abandonou a doutrina. E ela disse que depois de um problema sério de saúde que ele teve, ele quase morreu, quase desencarnou, né? Ele começou a mudar. Ele começou a mudar, e aí ele falou, olha, nesses anos todos, eu fiz de tudo para você me abandonar e você não me abandonou. Eu dei todos os motivos do mundo para você virar as costas. Os filhos, a mãe some daqui, os filhos maiores, mais velhos, né? Some daqui, abandona esse homem. Nós cuidamos de você, a gente cuida da senhora, some. E ela, não, filho, eu vou continuar porque seu pai não tem ninguém no mundo. Né? E aí, disse ela que quando ela vê ele com aquele entusiasmo todo, sabe, para poder ajudar, ela lembrava das palavras de Jesus, né, para a gente nunca desistir. É isso. Pode ter certeza que é isso que o nosso pai faz conosco, né? Nossa mãe. E espiritualmente é o que Deus tem conosco, né? Porque eles, com certeza, gente, os amigos espirituais veem em nós, não que nós estamos hoje, porque a gente vai ser amanhã. Então isso traz essa esperança. Não pode ter paciência com esse Paulo de cara danado aí. Não, vai melhorar. Ele vai melhorar. E eu sei que não é fácil para nós fazer isso. Em várias circunstâncias. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas bem lembrado, é o foco. Quem mais? O foco é a paciência. Porque uma coisa não vai se resolver de um dia para o outro. Né? E a partir desses ensinamentos a gente tem que começar a absorver. Porque é muito fácil chegar nesse trabalho e querer cobrar do outro, porque eu também não sei dar. Perfeito. Geralmente é assim, nós cobramos o que não damos, porque não conhecemos, não. Por exemplo, o que a gente vê é que às vezes a gente não. Eu não gosto muito de comparar a nossa situação com a de Paulo. É o exemplo que a gente tem de reforma, a gente não é adulto, né? E a gente vê que no início, um pouco depois da conversão dele, de todo dele com Jesus, né? A gente repara a ansiedade que ele tinha de trabalhar, a ansiedade que ele tinha. E às vezes a
haitianos psicografou antes de encontrar Emmanuel, a primeira vez. Quando Emmanuel aparece para ele, eles assumem a proposta de trabalho. Sabe o que Emmanuel manda ele fazer com o que ele tinha feito com as psicografias? Queima tudo. Descarta tudo. Divaldo com Joana de Ângeles foi a mesma coisa. Mesma coisa. Anos de mensagens. O Torres Pastorino, aquele que ficou famoso por muita gente por causa do Minuto de Sabedoria, foi um grande amigo do Divaldo, na década de 50, 60. Ele foi o primeiro a publicar um livro do Divaldo. Ele deu a ideia, na verdade, que o Divaldo pegasse os coletâneos. Pega essas mensagens bonitas aí, põe no livro. Ele fez. Aí chega um dia, ele junto com o Joana define, bora escrever. Ele tinha conta um baú cheio de mensagens, né, mas joga tudo fora. Ele, não, mas tudo não. Algumas eu vou guardar. A gente estava só treinando. Qual que é a ideia? É o preparo. Sabe o que me faz lembrar? Ai meu Deus, é porque deve ser a hora do almoço, né? Comida. Mas pensa. Porque para pensar, quando está tudo pronto, né, a gente ignora que houve um preparo. É todo um processo, né? Você vai colher as coisas, você vai preparar tudo. Depois de preparar, elas não estão lá fazendo isso para todo mundo. Depois disso, ela vai para o forno, para o fogo, para ter a transformação, para depois ficar pronto. Então, a natureza não dá saltos. E assim, gente, é lógico que falar disso é fácil. É claro que na vida, viver isso não é tão simples. Por quê? Porque a gente não conseguiu aprender a ver Deus ainda em cada passo. Vou te contar uma coisa que é muito séria. E se eu te falo porque ansioso extremo que era, a gente vai aprendendo algumas coisas. Qual que é a grande base do ansioso? O ansioso é alguém que vive constantemente no futuro. Um futuro que não existe, só na mente dele. Como um apegado, uma pessoa que vive constantemente no passado, que não existe mais, só nas suas lembranças. O ansioso é alguém que está no futuro. E se acontecer? E se? Não vou dar conta? Fulano vai vir? Não vai vir? Beltrano, Ciclano, vai chover? Não vai? Faz só. O ansioso é assim. É assim. Emocionalmente ele está no futuro. As pessoas confundem. Se organizar é da mente. Isso é fundamental sempre. Viver no futuro é das emoções, esse desequilíbrio. É muito diferente. A gente acha que é a mesma coisa. Você fala, mas como que eu não vou viver no futuro, né? Como é que eu não vou organizar minha vida? Como é que eu não vou organizar o congénero? Organização, olha, vamos chegar a tal dia, tal hora, vamos comprar comida, fazer isso. Isso é da mente, a mente organiza. Mas vamos supor, você fica todos os dias sem dormir, ansioso até o congénero começar. Isso é das emoções. Então, o ansioso é alguém que ele não consegue ver Deus ainda no presente, naquilo que ele está vivendo, e ele cria a ideia de que num determinado futuro, quando X acontecer, ele vai ficar bem. Observa, sempre assim. A pessoa começa a estudar na faculdade e diz assim, quando eu formar, vai ser ótimo. Mas por que não pode ser ótimo em cada dia que você está estudando? Não, eu estou solteiro e tal, mas eu vejo filmes de amor. Quando eu achar minha alma gêmea, vai nessa. Eu te falo isso, nossa, acho que a coisa tá feia, achar uma alma priminha, tá boa já. É gêmea. Alma prima de terceiro grau, ótimo. Quando eu achava assim, sempre quando a gente cria uma condição, mas por que não pode estar bom agora que eu estou solteiro? Qual o problema? Por que cada dia eu não aproveito esse tempo livre extra que eu tenho? Por quê? Porque na hora que vier alguém, eu vou estar tão em paz, porque eu aproveitei ver meu tempo solteiro, eu não vou sentir falta nenhuma dele. Mas normalmente é o contrário, a pessoa ansiosa quando está solteira quer ter alguém. Aí quando quer ter alguém começa a brigar porque quer ter espaço. Mas você tinha todo mundo quando você estava sem ninguém, né? Então, se a gente não vive cada momento, a gente condena o momento seguinte a nunca ser bom. Presta atenção como isso é neurose. Entende? Então, Jesus fala disso. Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Cuidai de cada dia, né? Porque cada dia basta o seu mal. Por si mesmo, cada dia basta o seu mal. Então, assim, é um passo de cada vez. Então, quando a gente vai vivendo, eu vou viver um bom hoje. Hoje é domingo. Uau! Como é que o meu domingo pode ser ótimo, gostoso, prazeroso, feliz? Quando amanhã for segunda, como é que hoje vai ser segunda, né? Hoje pode ser uma segunda bacana, legal, feliz. Então, sem perceber, assim,
Fica mais leve passar pelas provas, pelas dificuldades, por tudo, porque você está tirando algo proveitoso naquele momento. Isso é um treino, né? Porque a mente da gente, ela é educada para ser ansiosa. A televisão ensina isso, os pais ensinam isso, a escola ensina isso, o dia a dia ensina isso, a sociedade ensina isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque até dentro da doutrina espírita a gente aprende muito sobre isso, se a gente não tomar cuidado. Porque você começa a ficar ansioso para ser perfeito. E quanto mais ansioso para ser perfeito você fica, mais longe da perfeição se encontra. A gente fala, é a pessoa que fala assim, eu sou totalmente desapegado. Não tem a pessoa que tem orgulho de ser humilde? Umas coisas assim, né? A gente fala, são os paradoxos espirituais. Né? Eu sou muito humilde, eu sou tão humilde que eu quero que todo mundo saiba. Eu tenho orgulho de ser humilde. Então a pessoa, não, eu sou desapegado de tudo. Eu não quero saber mais nada. Ó. Sou super desapegado. E eu quero mostrar que eu sou desapegado. Olha que loucura. Eu não percebi que eu sou apegado ao meu desapego. Então não é desapegado. Então, às vezes a gente fica ansioso para deixar de ser ansioso. Não funciona. São as armadilhas do ego da mente. Então viva um dia de cada vez. Por isso que a gente aprende que a gente tem que amar as nossas sombras. Porque é o dia que eu consigo viver hoje. É o que está no meu alcance hoje. Se eu aprender a olhar para aquilo que tem dentro de mim, para a minha tristeza, dificuldade, aprender a encontrar Deus nela, naturalmente, no tempo dela, ela vai se curando. Entende? Sem auto-julgamento, né? Sem autoflagelação, eu devia. Não. O que eu posso fazer hoje? O que eu dou conta de fazer agora? Então a gente tira, né, essa pressão enorme de que você tem que ser o que devia ter sido. E você aprende a aceitar a felicidade de ser quem você já é. Muda tudo. A gente aprende a ver Deus em nós hoje, com todas as nossas imperfeições e com todas as nossas virtudes. E é isso que a gente precisa aprender a viver para inspirar o mundo lá fora, um mundo neurótico, maluco, de comparações, em que um ainda quer ser melhor do que o outro, cheio de ansiedade, de angústia, de egoísmo, que fomenta guerras, disputas de todas as ordens, disputas religiosas, econômicas, bélicas, porque as pessoas não aprenderam a estar em paz com elas. Difícil, você consegue imaginar? Isso é complicado, imagina, mundo de regeneração. Não funciona isso. Imagina, dois seres se encontram. Prazer, meu nome é X, o equilibrado. Entendeu? Não rola, não é assim, tem como. Não é mais regeneração. Então assim, é leveza. A gente tem que, ao invés de colocar peso nas coisas leves, aprender a trazer leveza para as coisas pesadas. Essa é a ideia. Eu, pelo menos, quando penso no Evangelho de Jesus, e a gente vai sempre sendo inspirado, né, por tudo isso que a doutrina nos traz. É essa mensagem que vai ficando cada vez mais forte, é leveza. A gente vai vendo muitas pessoas serem duras com o Evangelho, besteira, não entender nada. O Evangelho é leve. Para você ser focado, direcionado e firme no propósito, não quer dizer que você tem que ser duro. Pelo contrário, é leve. Veja, gente, nada mais poético e verdadeiro. Essas chuvas assim, os furacões, tudo quanto é árvore cai. A árvore é rígida. Vê se você ouve falar que bambuzal foi destruído. Observe, furacão teve um bambuzal que foi arrancado. O bambu é flexível. É ou não é? O bambu é malandro. O vento fala, bora para a esquerda. Bora para a direita. Agora! A árvore orgulhosa. Nessa metáfora, lógico. Bora para a esquerda. Não sai daqui daquele me mentira. Ah, é? Então vamos ver. Vai com a raiz. Essa inflexibilidade, né, que é complicada. Então, calma, leveza. Veja que os alcoólicos anônimos, que tem os famosos 12 passos que inspirou os narcóticos anônimos, começa com o primeiro passo que é maravilhoso e sábio. Qual que é? Quem lembra? Se você lembrar, não quer dizer que você foi. Não tem problema. Calma. É um dia de cada vez. Juntando tudo assim, pode tirar a base no que a Sônia falou do supermercado. A gente
vai no supermercado com foco de comprar uma coisa, mas acaba comprando. Só olhando, mas a gente acaba saindo do foco. E nós, seres humanos, a gente somos um ser que realmente é muito desfocado nas coisas que a gente, nos nossos objetivos. E a gente acaba deixando de conquistar o que a gente quer, o nosso objetivo, às vezes, para olhar o defeito do outro. A gente desfoca daquilo para olhar o defeito do outro, mas é muito difícil da gente parar para pensar e parar para pensar nos nossos defeitos. Então eu acho que o que precisa mesmo de mudar é a gente ter o foco nos nossos defeitos e parar de ter foco nos defeitos dos outros. E tentar chegar aos nossos objetivos sem ter que olhar para o outro. Porque os nossos defeitos, às vezes, são maiores do que os outros e a gente não percebeu. E é igual o Miguel falou, que a mãe dele fala muito para ele, enquanto a gente está apontando o dedo pro outro, é Michel, Miguel, gente, eu tô tem 3 apontando pra gente. Isso eu aprendi na 4ª série, com a professora. Ela mesma virava para os alunos e falava, para de julgar os outros, porque enquanto você está apontando o dedo, tem 3 apontando para você. Então, acho que o foco mesmo é isso. A gente começar a mudar nós mesmos antes de olhar para os outros. Por isso que está no deserto para o Paulo, né, que é um exemplo para a jovem que colocou, estar no deserto, a questão não foi o deserto, estar com ele. Né, ter atenção para ele, voltada para ele. Ele teve o foco, né? Ele teve tempo para isso. Né? Fazer essa limpeza, esse cuidado. Enquanto eu estava focado ao redor dele, nas pessoas que estavam ao redor dele e no que elas estavam fazendo, no que os cristãos acreditavam, enquanto ele estava focado de que ele tinha que fazer as pessoas pensarem da forma que ele pensava, ele se mantinha fechado. E quando ele se abriu para poder compreender realmente o que ele estava fazendo e o que ele estava sentindo, ele precisava estar com ele mesmo, né? Ele precisava aprender Para a gente fechar. Dos comentários que estavam sendo feitos, eu lembrei de uma historinha que tem no livro Nele e a Rosa. É uma historinha, são várias histórias ilustradas por uma pessoa. E aí tem uma historinha lá que assim, tem uma fila de pessoas andando no deserto, eles estão indo para outra cidade, e na frente eles carregam as virtudes e nas costas os defeitos. Como eles estão em fila, eles só conseguem enxergar as suas virtudes e o defeito dos outros. E aí eles vão comentando, sempre um apontando o defeito e comentando como o saco de quem está aí na frente, o defeito dele é enorme, pesado, e quem está atrás está fazendo o mesmo com ele. E enquanto está todo mundo comentando, né, que a gente costuma cobrar o que a gente não faz e tudo mais, eu estou lembrando disso. Por quê? Às vezes a gente está tão ocupado, cobrando e apontando os outros, que a gente esquece que a gente tem que oferecer, porque o outro também tem que oferecer. Porque é uma lei do inverso. Ali que só vai receber aquilo que a gente oferece. Enquanto a gente está oferecendo pedras, enquanto a gente está oferecendo maledicências, é isso que a gente está recebendo. Quando a gente parar para oferecer as virtudes que a gente tem, a gente vai receber em troca. Se você está com pedra numa pessoa, dificilmente ela vai te devolver uma pedra. Né? E é assim, a gente tem que focar mais no que a gente tem para fazer, a gente tem que oferecer, porque é assim que a gente depende das outras pessoas que evoluem. Né? Ai, como se dependesse de mim, ficava aqui muito tempo ainda. Nossa, lindo que vocês falaram. Antes de agradecer, uma mensagem final. Quando Jesus estava perto do gasofilácio, junto com os discípulos, e o gasofilácio era o local onde se fazia as oferendas, os judeus faziam as oferendas. E um chegava, trazia um pacotinho de moeda de ouro, outro chegava, deixava umas moedinhas de prata. De repente chega uma senhora, né, muito, muito pobre, e deixa lá
que seria o equivalente hoje a 25 centavos nossos. Uns poucos denários. Então Jesus pergunta para os discípulos que estavam ali olhando: desses todos, quem foi que, qual doação mais valiosa? Quem foi que doou mais? Né? E aí Jesus vai e explica para todos que a doação maior era daquela mulher, porque os outros estavam dando daquilo que lhe sobrava, enquanto ela dava daquilo que lhe faltava. Onde eu quero chegar? Às vezes a gente imagina que para construir algo grande, a gente tem que ter algo grande para oferecer aos olhos dos outros. Nós nos esquecemos que os nossos 25 centavos, aos olhos de Deus, já podem valer equivalente a milhões e milhões. Se a gente realmente faz um esforço verdadeiro, apesar das deficiências que a gente tem. Portanto, meus amigos, não importa o que vocês fizeram, as dificuldades que tiveram aqui por hoje, façam o bem. Façam bem da maneira que você der conta de fazer, mas façam. Uns só vão conseguir fazer em casa, outros fazem em casa e com o vizinho, outros fazem em casa com o vizinho e com a rua toda. Tem gente que faz em casa com o vizinho, com a rua toda e com o bairro. Tem aqueles que já conseguem ajudar, trabalhar, amar a família, o vizinho, a rua, o bairro e a cidade. Tem outros que conseguem fazer isso com várias cidades. Uns fazem isso com o estado todo, outros fazem com o país, outros fazem com o continente, outros fazem com o mundo todo, alguns fazem com vários mundos. Mas o importante é, faça o que está no seu alcance. Porque às vezes a gente fica esperando um momento perfeito para agir. Não existe momento perfeito para agir. Existe a ação perfeita no momento presente, é diferente. Então sempre é hora de mudar. Então nada de ficar postergando, prorrogando decisões que a gente pode fazer agora para tornar a nossa vida melhor. Entende? Isso não tem nada a ver com... Isso é importante a gente ter em mente. Não tem nada a ver com o que o outro vai achar. Às vezes o meu passo pode ser pequenininho aos seus olhos, que não me conhecem. Mas eu sei que para mim é uma coisa enorme. Porque dado que eu não conseguia fazer até outro dia, eu consegui fazer. Isso é uma coisa enorme. Faça. Mas não fique parado. Porque ser carta viva do Evangelho não é ser perfeito. É se esforçar verdadeiramente para que a gente possa se aproximar da nossa melhor versão, da melhor versão de nós mesmos. Deixar que Deus flua através de nós. Cada um no seu potencial, cada um no seu tamanho, cada um naquilo que dá conta. Se a gente começar a encontrar Deus em cada passo, seja pequeno, médio ou grande, não importa o tamanho, e a gente começar a valorizar o passo dos companheiros que estão ao redor, longe de comparações, com certeza tudo muda. Gente, a vida é um grande presente. Estar encarnado é muito bom. Apesar de todas as deficiências. Tem uma fila gigante que está no teu lugar e no meu, pode ter certeza disso. Então bora aproveitar a chance. É ou não é? Porque é muito bom. Quero agradecer mais uma vez pelo convite especial que foi feito. Fico muito contente de estar com vocês. Principalmente, disse isso em todas as outras vezes, nos outros encontros de jovens que a gente vai, e repito, eu sei que isso é importante. Essa é uma fase da vida muito fundamental, uma fase de grande liga. Porque para a maioria de nós, a gente às vezes está começando a se posicionar na vida material de uma maneira mais efetiva. É a hora que começa a ver os primeiros relacionamentos, é a hora que aparece o emprego, o trabalho, é a hora que muitos começam a ter que lidar com algumas frustrações, que às vezes a gente na infância fica escondido disso, até na adolescência. A vida adulta, quando ela vai chegando, ela mostra que você é responsável mesmo pela sua vida. Que não dá para ficar escondido atrás da barra da saia do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó. Você é responsável pela sua vida. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida material, tem que cuidar do seu corpo. Porque na hora que a gente desencarnar, eles vão perguntar para nós o que nós fizemos. Então essa é a fase extremamente importante da gente alimentar a nossa fé. Porque é a fase maior, onde a maioria dos vícios são formados. Começa com 13 a 14 anos, o sedimento até os 22. É o que as pesquisas mostram. Onde as pessoas aprendem a fumar, aprendem a beber, aprendem a se drogar, aprendem a viver de uma maneira mais vil no campo da sexualidade. Esse é o campo, a zona de perigo. Onde os hormônios estão efervescendo, onde a gente às vezes vira rebelde sem causa, porque não tem um foco lúcido. Então, graças a Deus, vocês estão se permitindo estar aqui, como outros estão em outros lugares ao redor do mundo, se permitindo. Não importa se numa linha religiosa ou numa ONG, mas se permitindo contato com a natureza, ser uma pessoa melhor, se sentir perto de Deus.
Não percam isso nunca. Isso é muito precioso. Muito, muito precioso. Que Jesus fortaleça muito, sabe, o seu compromisso com a sua caminhada espiritual. Jamais perca. Que saia a saúde, que perca o dinheiro, que as pessoas nos decepcionem. Eu nunca perca a sua fé. Jamais se distancie de Deus. Deus a gente sabe que não distancia de nós nunca, né? Mas infelizmente a gente às vezes se distancia de Deus. Mesmo quando vocês não entenderem muitas coisas. Esses momentos chegam. A Madre Teresa brigava com Deus constantemente, nas brigas homéricas de Madre Teresa, que não entendia muitas coisas. Né? Esses momentos chegam, em que a gente às vezes não entende muita coisa. E aí é que está a fé. Você fala, meu Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo. Mas eu sei que se está, é porque tem algo muito bom aqui para mim. E eu vou descobrir. Então, gente, que Jesus abençoe muito o coração de vocês, a caminhada de vocês. Que vocês tenham um congélio magnífico, muito rico de reflexões, de transformações. Que possamos sim ser cartas vivas do Evangelho, com todos os nossos defeitos, nossos problemas, com as nossas dificuldades, mas que vão o quê? Com certeza diminuir a cada dia que passa. A cada dia que passa. Porque na hora de chegar à volta, de voltar para casa, a gente possa olhar para trás e ficar feliz, né? Com as cartas que nós escrevemos. Porque elas ficam, né? Contando muito sobre nós para aqueles que virão lê-las daqui a algum tempo. Então, muita luz a todos vocês e gratidão. Que assim seja.